Pontualidade, hein? Meio-dia. Olá, boa tarde para você ligado na programação da Band News FM, ligado no nosso Band News no meio do dia. Quinta-feira, 6 de junho de 2019. Eu sou Carla Bigato, Felipe Bueno por aqui com um belo cachecol. É cachecol isso? É, né? Ele é fechadinho ou você que enrolou? Ele enrolou. Não, era fechado. Aí eu já não sei se tem outro nome. Já desconheço. Como se fosse... Bom, sei lá como também. Escrever isso. Eu gostei do como se fosse. Foi tempo que ela ganhou pra ver se vinha. Se vinha alguma coisa. Alguma coisa, não veio. Algo que ele enrolou no pescoço, mas tá muito elegante, como sempre. Mas pano. Funciona. É pano, tecnicamente? Uma lãzinha. Uma lãzinha. Uma lãzinha. Aí a gente pode descobrir, ter aquela frustração de descobrir uma etiqueta com 100% acrílico, 100% sintético. Enfim, acho que eu cortei. E não me lembro o que estava escrito, mas... Mas eu posso garantir uma coisa para você. Pois não. Nada artificial consegue superar a sua naturalidade. Nossa! Olha que coisa mais linda! Obrigado. Então não há nada que muito vai vencer a sua você, naturalidade. Né? Maravilhoso você. Você estiver curioso, é só entrar na internet, nas nossas redes. Sim. YouTube, Facebook, também no Twitter. Rádio Band News FM. Estamos Band por News lá agora dia, ao vivo com ele também, Eduardo Oineg. Cheguei, meio-dia, mas eu cheguei antes do meio-dia. E aí, vamos começar, vamos ficar aqui até as 2 horas da tarde, daqui ninguém me tira. Tô aqui com quem? Com a dupla mais admirada do rádio brasileiro, ela, Carla Bigato. Eu também vou bater palma. E ele, Felipe Bueno. Salve! O natural. O natural. Calma lá, sempre calma natural. lá. Sempre natural. Aí é bacana. Ao natural é complicado. Batizado. Opa! Só no dia que foi batizado. E também com a gente aqui, o ouvinte, né? A ouvinte que faz a Band News FM ser aquilo que ela é. Bom, hoje, vocês viram, né? Ela apareceu. Ela apareceu e ontem ela veio a público para dar a sua versão da história. Qual é o nome dela mesmo? Nájila Trindade. Nájila Trindade. Na hora, viu? E ela foi dar uma entrevista, deu uma entrevista para o Roberto Cabrini, falando a sua versão daquilo que aconteceu, ou teria acontecido na noite fatídica, tal noite em Paris. E eu queria trazer algumas questões, primeiro algumas questões objetivas sobre este caso, né? Questões objetivas que são perguntas que ficam e que é fundamental a gente tentar responder, não a gente, né? Que a gente não vai saber como responder, quem tem que responder é a polícia. E algumas perguntas que ficam nesse caso, e a pergunta número 1 da polícia é o seguinte: houve ou não houve estupro? Questão, porque ela acusa ele de estupro. Então, houve ou não houve estupro? Existe uma diferença muito grande entre estupro e agressão. Agressão é um fim em si mesmo. Você agredir é um ato cujo objetivo é agredir, provocar dor na outra pessoa. E o estupro, no estupro, a agressão é um meio, não um fim. Você se vale da agressão para obter, para atingir, para conquistar, conseguir o ato sexual. De forma que ela disse que ela foi vítima de agressão e estupro, o que não é possível. Juridicamente, ou ela foi vítima de estupro, ou ela foi vítima de agressão, posto que o estupro contém a agressão como meio. Se você só fala que você foi vítima de uma agressão, se este foi o encerramento do episódio. Se o encerramento é um estupro, você não pode ser processado por estupro e agressão. Não faz o menor sentido, posto que o crime de estupro envolve agressão. Se não houver agressão, não há estupro, porque daí é consentido. Não ser consentido é você reagir. Se você reage, aí vem aquelas perguntas. Por que a imagem da agressão foi feita pelo agressor, que em algum momento ficou com uma mão sobre o corpo dela para poder fazer uma fotografia com a outra mão? Se a gente leva em conta que no segundo vídeo, né, no único vídeo que aparece, que é do segundo encontro, ela é capaz de ir para cima dele, ela tem a coragem de ir para cima dele, porque no primeiro encontro a agressão pode ser consumada com uma única mão e ele fotografar com a outra. Isso é uma pergunta objetiva que a polícia vai fazer para ela
para falar, vem cá, como pode? Em algum momento ele conseguiu te conter com uma mão apenas? É uma pergunta difícil de responder, mas é uma pergunta que, se eu fosse um investigador, o delegado vai fazer, o promotor vai fazer, se esse negócio prosperar, né? Outras perguntas objetivas também. Por que ela viajou para transar e não se preocupou em levar camisinha, posto que ela poderia contrair uma doença venérea? Isso considerando que ela tome pílula. Isso considerando que ela tenha algum DIU, alguma outra forma para evitar uma gravidez, né? A mesma pergunta pode ser feita para ele, né? Por que ele aceitou encontrar alguém e não se preocupou em levar camisinha, posto que ele poderia estar diante da possibilidade de engravidar uma mulher desconhecida ou de contrair doença venérea? Essa pergunta os dois têm que responder. Por que você não levou? Para ela, e por que você não levou para ele, né? Isso tem a ver com o crime em si? Não, mas são perguntas. Por que o fato de não ter uma camisinha é fruto de espanto para ela, sendo que ela não levou? Se ela não levou, por que ela ficou espantada com o fato dele não levar? E por que ele ficou indignado também, posto que ele deveria pensar em se proteger de uma eventual tentativa de gravidez, né, no mínimo, ou de doenças e tal? Quer dizer, diante a outra pergunta está feita. Diante da postura corajosa que ela demonstrou no vídeo no segundo encontro, afinal ela foi para cima dele, como no encontro anterior, as únicas marcas da reação dela, porque tem que ter reação para poder configurar o estupro, são marcas nos glúteos, não no rosto, não no braço, não nos punhos e tal. Depois, por que, também tem outro lado disso, por que o Neymar fotografaria os glúteos dela, gerando uma prova após o encontro, e não ela, depois que ele vai embora, fotografar as partes do corpo dela atingidas por aquela agressão, né? Aí vem outra. Bom, se ela tivesse disposta a achacar o Neymar, por que ela filmaria só o segundo encontro? Posto que a única certeza que ela poderia ter, no tocante a este assunto, seria um encontro. Quer dizer, ela poderia ter só uma chance e ela só grava o segundo encontro, né? Isso é uma coisa complicada. Por que o Neymar, quando foi a público expor o que ele chamou de toda a verdade, não falou nada sobre a briga do segundo encontro? Né? Ele deveria ter falado, olha, já que eu estou expondo toda a verdade. Então, o trabalho da polícia é fundamental. Até porque, vamos lá, vamos imaginar, Carla, Felipe, ouvinte, que uma amiga de vocês chegasse para vocês e dissesse, eu tenho um plano. Qual é o seu plano? Você não sabe. Eu vou entrar no Instagram do Neymar. No Instagram do Neymar tem 87 milhões, 90 milhões de seguidores, nem sei quanto tem agora. Eu não sei quantas mensagens o Neymar recebe por dia no Instagram, naquele reservado. Quantas mensagens você acha que ele pode receber? 10 mil? 100 mil? Olha, tirando pelo meu, nenhuma por dia? Nenhuma. 10 mil, vamos ficar por 10 mil só pra gente fazer a conta. O Neymar é uma impossibilidade. Ela chega e fala, olha, então eu vou entrar no Instagram dele, como seguidor, ok, é aberto. Aí vou mandar uma mensagem reservada para ele. Ele vai se interessar por mim. Aí ele vai me pedir o telefone, porque foi isso que ela contou. Ele vai me pedir o telefone. Quando ele me pediu o telefone, o WhatsApp, eu dou o WhatsApp pra ela. Aí eu dou o telefone pra ele. Aí o que vai fazer? Ele vai me convidar pra ir pra lá. E aí eu vou pra lá, vou armar um banzé e vou sair disso com uma grana. Se a tua amiga, Felipe, se a tua amiga, Carla, se a tua amiga ouvinte ou se a minha amiga fala um negócio desse, eu falo, vem cá, você não quer pensar em outro plano, não? Porque isso aí tá me parecendo meio mirabolante. Quer dizer que você vai armar todo esse esquema pra conseguir arrancar uma grana do Neymar. A primeira liga do futebol brasileiro, a Série A, tem 20 times. Cada time tem 11 jogadores. Todos eles têm como dar um dinheirinho, se é esse o plano. 220 jogadores. Você vai no Neymar, que mora na França. Qual é a chance disso dar certo? E é uma vidraça desse tamanho, né? Então é um negócio meio esquisito. É muito esquisito como plano. Dizer, não, é evidente que ela tentou achacar o cara. Bom, mas tá bom, ok. Mas qual é a lógica? Né? Então falou, o Felipe, vamos assaltar um estabelecimento? Você fala, o quê? Uma padaria? Não. Nós vamos assaltar o Fort Knox.
Aí você vai falar, mas vamos começar com uma padaria? Vamos começar por baixo. Então a polícia, na hora de investigar, ela vai olhar a vida dela e ela já tentou assaltar uma padaria, depois ela tentou ir para uma farmácia, ou seja, ela já tentou isso com um jogador, com um professor, com um jogador, ou seja, não tem nada disso. E a única vez que ela fez isso, quer dizer, na única vez que ela tentou dar um golpe e achacar, ela já foi no Neymar. Isso vai ter que ser investigado. Mas eu queria retomar um assunto que é o seguinte, que eu acho importante. O Código Criminal do Império, em 1830, classificava o estupro da seguinte forma, Carla: ter cópula carnal por meio de violência e ameaça com qualquer mulher honesta. Qualquer mulher honesta. Sabe o que aconteceria com a pena se o réu casasse com a ofendida? Seria anulada. Ou seja, o reparo seria casar com ela. Olha que barato, a mulher é estuprada, aí o cara fala, não, eu caso com você. Acabou. Ele se livra da pena e ela se livra da desonra, né? E aí eles se casavam, isso em 1830. Aí o Código Penal de 1890 dizia o seguinte: estuprar uma mulher, virgem ou não, mas honesta, pena de 1 ano a 6 anos. Se estuprar uma mulher pública ou prostituta, 6 meses a 2 anos. Então era uma pena menor. Aí vamos avançando no tempo. Código Penal 1940 continuava a falar em mulher honesta. E o que era uma mulher honesta? Mulher honesta era o seguinte: chegou a ter uma definição em 69, chegou a ser dito isso, pelo Nelson Hungria, que foi ministro do Supremo Tribunal Federal, já não era. Como tal se entende não somente aquela cuja conduta, sob o ponto de vista da moral sexual, é irrepreensível, senão também aquela que ainda não rompeu com o mínimo de decência exigida pelos bons costumes. Só deixa de ser honesta, sob o prisma jurídico penal, a mulher francamente desregrada, ainda que não tenha descido à condição de autêntica prostituta. Desonesta é a mulher fácil, que se entrega a uns e outros por interesse ou mera depravação. Alguns autores escreveram que a mulher honesta pode ser até contida no seu discurso, mas concede seus favores àqueles que a procuram para a satisfação de suas necessidades corporais. Aí ela não é honesta. Então, até 2005, quando o Neymar tinha 13 anos, ela tinha 11, tá? Se a legislação não tivesse sido alterada, esta mulher seria classificada como uma mulher não honesta. Ela não seria honesta, porque ela entrega o seu corpo, né, seus favores àqueles que a procuram para a satisfação de suas necessidades corporais. É uma coisa impressionante. Isso foi ontem. Não, né? Ontem. O Neymar já tinha nascido, não é? Eu comecei em 1830, mas até 2005 valia o conceito de mulher honesta. Impressionante. Agora, saiu do papel, mas não saiu da nossa cabeça. Então ainda existe na nossa cabeça, e isso está entrando em julgamento sim, e a gente já falou disso aqui, a ideia do que é uma mulher honesta, que é a mulher casada, a mulher do lar, recatada, lembra? Recatada e do lar? Bela, recatada e do mar. Né? Que faz questão de ser mãe, sem o que a vida não faz tanto sentido, entendeu? É uma mulher que ela, claro, a não ser que ela se dedique à igreja ou obra de caridade, aí tudo bem ela não ser mãe. Mas é uma mulher que não coloca a carreira acima dos valores familiares, entendeu? Ela se preocupa com a educação dos filhos. Alguém para quem, Carla, Felipe ouvinte, fantasia é aquela roupa que você compra para levar a sua filha ou seu filho pra festinha. No carnaval, na escola, isso. Pra ela rosa, de princesa, e pra ele azul não sei qual é azul. Aquele príncipe qualquer. Um príncipe qualquer desses aí. Fantasia sexual, esquece. Não. Relações sexuais com o namorado, tudo bem, mas namoro é um namoro sério, né, Carla? Não é namoro assim, namoro sério, pra noivar, pra casar, enfim, pra constituir família. Qualquer outra possibilidade é uma mulher liberal. Então ela merece um adjetivo. Não é uma tem a honesta, tem a liberal. A gente tem isso na cabeça quando a gente olha um caso como esse. É tão forte isso que ela, ao aparecer, ela se deixa levar por isso. Porque ela se veste de um jeito diferente para poder ser tida pela sociedade, recebida pela sociedade como uma mulher honesta. O que é um reforço de estereótipo. Ela vai, amarra o cabelo dela, porque afinal, se ela fosse dar uma entrevista hoje sobre a vida de modelo, ela não apareceria daquele jeito.
Mas já que ela vai dar uma entrevista falando sobre um crime, ela vai, amarra o cabelo, bota uma camiseta folgada, um pequeno batom ali e um comportamento recatado. É curioso como isso contamina tanto a sociedade que mesmo ela, ao se apresentar, age de uma maneira que é mais aceita. E este ponto, que é esse caldo de cultura, é que está sempre por aí, em tudo o que acontece. Esquece o crime em si, esquece se houve estupro ou se houve agressão, esquece por um minuto se foi ato sexual violento ou não. O fato é o seguinte, está sendo julgado um crime que aconteceu dentro daquele lugar, mas ela também está sendo julgada. Uhum. E junto com ela também estão sendo julgadas todas as mulheres que de alguma maneira se comportam fora desse script. E que no dia a dia ouvem perguntas como: quando é que você vai ter filho? Quando é que você vai casar? Né? Você tem que sair dessa sua vida, não é a sua vida desregrada, não, mas sair dessa vida de... Quando é que você vai achar um caminho? Você fala, mas eu tô no meu caminho. Não, mas eu tô falando assim, quando é que você vai se encontrar, né? E eu acho que essa reflexão a gente tem que fazer, porque do contrário, a gente cai no estereótipo. Tem também o outro lado do estereótipo, só para registrar e a gente encerra, que é do jogador, do homem que não ouve o não e não quer saber, vai para cima. Uhum. Então, são dois estereótipos dessa história, mas o dela, ela atravessou o Oceano Atlântico. E o fato de atravessar o Oceano Atlântico, ela atravessou uma série de regras, conceitos e valores que tornam a afirmação dela mais frágil para todos. Se por acaso ele tivesse atravessado o Oceano Atlântico, tivesse cruzado com ela numa festa aqui e tivesse acontecido a mesma coisa num quarto de hotel, mas em vez de encontrar no hotel em Paris, encontrasse numa festa, numa balada, etc e tal, e aí tivesse convencido, aí a situação dela seria outra, tendo acontecido a mesma coisa lá dentro, né? Se ela tivesse marcado com ele no Louvre antes, se eles tivessem tomado um café, se ela não tivesse cedido ao primeiro encontro, tudo isso teria modificado também essa história. Então, tudo o que aconteceu antes, a gente falou disso aqui, tudo o que aconteceu depois, está pesando demais nesse episódio, que é muito interessante, extremamente desafiador. A polícia tem um trabalho difícil para resolver esse caso, e ainda mais com essa pressão de todo mundo em volta. Tanto é que ela se sentiu obrigada a falar. Ela não tinha falado. Por que ela se sentiu obrigada a falar? Essa pressão de julgamento. Ela não quis falar só para a polícia, ela quis primeiro dar uma cravada, como ele também. Lá no começo. Como ele também. Justificando para a sociedade. Para a sociedade. Então é um assunto, é um episódio muito interessante, vai definir muito o futuro dela, evidente. Dele é uma coisa incrível, ele se tornou uma unanimidade reversa, né? Uhum. O grande jogador amado de todos os tempos é o Pelé, não importava o que ele fizesse. Esse é o mais odiado dos atletas admirados da história. É impressionante o que ele conseguiu fazer com a carreira dele. Oi, Neg, posso só registrar que muitas mulheres mandaram mensagem para cá durante o seu comentário, falando também da necessidade de se continuar pensando sobre esse conceito de estupro, porque depois que essa agressão veio à tona, a denúncia contra o Neymar veio à tona, muitos outros relatos também começaram a aparecer. Na internet eu li, inúmeros relatos, alguns relatos inclusive falam de estupro dentro de relacionamentos sérios, quer dizer, não necessariamente envolvendo agressões. Então as nossas ouvintes, deixa eu agradecer a todas, claro, estão fazendo essa ponderação da necessidade de se evitar também esse estereótipo e continuar pensando na modernização, se é que a gente pode chamar assim, do conceito de estupro. Que é uma coisa fundamental, né? Porque boa parte a gente fica muito impressionado com as histórias de estupro, do agressor que sai por aí atacando pessoas, mulheres que ele não conhece. Agora, a maior parte dos estupros... Não necessariamente acontece assim, do homem desconhecido que encurrala uma mulher num beco. Isso. E aí o estupro nem sempre é assim. Aliás, eu acho que o conceito é mais amplo. Na maior parte das vezes é uma relação consentida. A relação é consentida, aquele relacionamento é consentido, mas não o ato. No início. Não, pode ser até durante. Então, assim, o cara casado com a mulher resolve que naquela noite ele vai ter relações sexuais com ela. Não é que todo dia ele faz isso, mas naquele dia ele resolveu. E no outro dia, dali a 2 meses também. É um negócio que torna tudo muito difícil. E para a mulher é muito complicado. Ela vai à delegacia de polícia e diz, olha,
o meu marido me estuprou ontem à noite. Sim, com quem eu convivo há 5 anos, há 10 anos, 20 anos. Como é que resolve um negócio desse? É muito difícil. Um crime é muito difícil. Esse talvez seja dos crimes mais difíceis de você conseguir provar.